gostaria de fazer um elogio. Só a mesma O coisa? Souza Guiar só atende Qual é o horário de visitas? Se eu for aí, serei atendido? Eu tenho uma dúvida. Fala Souza, o podcast do Complexo Souza Guiar. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Souza, o podcast do Complexo Municipal Souza Guiar, criado para trazer informação de qualidade para você, cidadão carioca. Eu sou Luciana Castro e junto com Isabelle Dantas estaremos aqui toda semana com convidados para lá de especial, né, Isabelle? Exatamente, Luciana. E nossa convidada de hoje é a chefe do serviço de pediatria, a doutora Viviane Seger. Correto? Palmas para a doutora Viviane. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, doutora Viviane. Obrigada. Doutora Viviane, para a gente começar, a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da pediatria e, obviamente, né, durante todo esse tempo que a doutora já está aqui no Hospital Souza Guiar. Fala um pouquinho para todo mundo conhecer, como a gente conhece, morre de orgulho com a doutora, que todo mundo conheça. Eu me formei em 85, então eu tenho 39 anos, indo para 40 anos já de formada. Eu fiz residência na rede pública, né, no INSS, né, que era o INAMPS na época, no Hospital de Bom Sucesso, que eu agradeço muito a minha formação, porque primeiro eu fui formada na UFRJ com grandes figuras, grandes professores, e a minha residência também foi uma residência muito boa, muito pé no chão e com muita experiência, muito sofrimento, como a residência traz para a gente. E naquela época a gente carregava praticamente o hospital. Depois disso eu fiz residência em saúde pública na UERJ, no Instituto de Medicina INS, de Medicina e Social, Medicina Social que chama. E eu eu sempre trabalhei paralelamente no serviço público e no serviço privado. Então, eu sempre trabalhei em emergência, que acabou sendo um perfil que eu me identifico. Então, eu vim parar num hospital de emergência. O maior da América Latina. E continuei trabalhando em serviços que eu considero serviços pesados, de ponta. Eu trabalhei na Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande, que tinha uma estrutura bastante completa, né, com vários especialistas, uma pediatria também forte. Depois eu trabalhei no Centro Pediátrico da Lagoa, passei 4 anos atendendo em ambulância e fazendo transporte de paciente, que eu adoro, né, porque eu gosto de movimento, então é o perfil da emergência que a gente traz. E estou no Souza Guiar há 33 anos, né, paralelo com também fiz o Centro Pediátrico da Lagoa durante 10 anos, que é outra experiência muito rica, e você pode dizer que eu sou uma pediatra de emergência, né, eu gosto da emergência. E que sorte das mamães, né, Isabelle, ter a doutora Viviane como chefe do serviço de pediatria. E há 8 anos e meio atrás, eu peguei a chefia da pediatria. Depois de 3 anos e meio, eu fui convidada para ficar na chefia da emergência. Aí fiquei 2 anos e meio na chefia da emergência e acabei voltando para a pediatria, que é, na verdade, o meu nicho, né? E é o que eu gosto, o que eu sei fazer, é lidar com as questões pediátricas, com as mães, com as crianças. E é a formação também que eu tenho. Com a família, né? Porque quando a gente trata, quando o médico trata a criança, trata a doença da criança, mas o cuidado é com toda a família, né? Quando o paciente é uma criança, você tem que ter um cuidado muito grande com o pai, com a mãe, com a avó. Esse contato é mais próximo, né? É complexo, né? É um paciente muito complexo, né, doutora Viviane? É um paciente complexo por toda a questão realmente da família e a gente tem que considerar que a cura da criança, que o tratamento não pode ser só visando a doença. A doença é o foco do tratamento, é o que a gente estudou para fazer, mas a gente também estudou para fazer essa parte do cuidado psicológico e social da criança. Então, a gente até no Souza Guiar tem psicóloga, tem assistente social que trabalha junto com a gente, que orienta a gente, e há que se considerar tudo isso na hora que você faz uma internação, na hora que você tem que programar uma alta, a gente tem que contar com o serviço de segmento, o ambulatório. O pediatra gosta muito de resolver tudo até o final, mas a gente tem que procurar, né? Eu procuro orientar as equipes
que a gente precisa resolver o problema do paciente até a gente ter para onde passar. A gente não vai abandonar o paciente vai continuar sendo acompanhado, mas a gente não pode esquecer que ele precisa ter alta no tempo dele, né? Às vezes as mães gostam tanto do hospital que não querem nem ir embora, ficam inseguras de ir embora. Então, isso é um outro trabalho também que a gente tem que fazer, tanto explicar uma internação, como explicar uma alta. Porque é muito natural também, porque mãe fica muito confortável perto de pediatra, né? A minha já está com 22 quase, mas eu lembro que eu me senti extremamente segura da presença da pediatra, né? Fiquei até amiga da pediatra da minha filha para a gente se encontrar mais vezes. Porque na verdade, a gente acaba desenvolvendo esse laço de amizade com os pediatras. Né? Tanto que o pediatra é um profissional muito requisitado, né? A mãe realmente, tem mãe que quer o pediatra do lado. Uhum. Então, ligação, mensagem o pediatra inteiro, muitas vezes, né? Com o WhatsApp, essa coisa de você estar sempre ligado, né? Tem uma possibilidade muito grande de contactar sem necessariamente ligar para o pediatra. Eu acho que isso aproxima muito o pediatra. Agora, quando a gente está num hospital de emergência, a gente não tem a certeza de que o paciente vai ter isso depois. Então, uma das causas da gente conseguir mandar embora com tranquilidade é saber que tem uma saúde básica e que vai referenciar a criança para o serviço especializado, se for necessário. Então, é uma coisa que a gente tem que buscar trabalhar junto, porque justamente a gente trabalha com uma população que, se você perguntar quem é sua pediatra, não existe uma referência de uma pessoa só. Alguns têm, mas muitos não têm. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado com essa insegurança da mãe. Doutora Viviane, assim, eu tive uma dúvida durante muito tempo, quando minha filha era criança, e pode ser a dúvida de uma mãe que esteja, né, nos acompanhando. Até que idade pode ser considerado um atendimento pediátrico? E, para além disso, assim, aqui no Souza Aguiar a gente tem um atendimento de emergência, né? Urgência e emergência. Então, quais são os critérios para uma criança ser atendida aqui, né? O que seria um atendimento feito aqui e o que é de uma clínica da família, por exemplo? Para essa mãe poder se orientar e falar, não, eu levo primeiro na clínica. Não, esse é um sinal que pode ser alarmante, eu tenho que procurar um hospital. Na verdade, a gente tem uma outra estrutura aí no meio que chama a UPA, né, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Perfeito. Emergência é a ponta, né, da gravidade, do mais grave e do que precisa da atuação, às vezes, de um cirurgião, de um especialista para uma emergência. Né? Você tem no meio aí um hospital, que é um hospital que vai fazer a parte de ambulatório, de especialidade. Aí você tem no nível, né, quer dizer, eu estou indo de trás para frente. Na verdade, você tem a UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde, que são as clínicas da família, que o objetivo disso é ter um médico próximo, né, e que faça um acompanhamento, é um médico generalista junto com uma enfermagem, uma enfermeira mesmo, que vê a criança junto, que faz aquela puericultura, que é a pesagem, controle de vacinas. Aí você tem um agente de saúde para acompanhar casos especiais. E depois desse nível, você vai ter a criança ambulatorial. Depois desse nível, você tem o pronto atendimento. O pronto atendimento é feito na UPA ou no SER. O SER geralmente é uma unidade ligada a um hospital. Mas a UPA seria a primeiro nível de emergência. Né? Então, a criança que está com um probleminha de uma gripe, uma tosse, uma dor abdominal, que pode ser uma verminose, pode ser uma coisa mais simples, e até doenças de acompanhamento, doenças crônicas, que podem ser vistas no nível da UBS, elas vão à UBS. A UBS, ela tem a capacidade de referir para a emergência quando ela detecta essa necessidade. Aí ela pode referir para um hospital ou até para uma UPA. E a UPA, ela pode passar para um nível maior. Ela atende também o que ela pode dar conta e normalmente é o paciente que ela bota em observação, uma coisa até 12 horas e manda embora, ou o paciente que é atendido vai para casa. O paciente que não pode ficar na UPA, que precisa ficar mais tempo, ele vai ser transferido para um hospital.
Aí é um hospital de emergência, geralmente é uma emergência aberta, ou um hospital mais especializado quando se consegue uma vaga. Ela pode pedir uma vaga, ela pode também colocar em vaga zero, quando há necessidade imediata de se ver um especialista. Então, por exemplo, as crianças vêm muito de vaga zero para ver principalmente a cirurgia pediátrica, mas podem vir também para o oftalmo, para o ortopedista, e em geral são as crianças que estão na UPA, mas podem chegar também da unidade básica de saúde. Então, a busca numa situação de emergência, a gente recomenda que se vá logo mais próximo à sua residência, né? Porque é onde você vai ter o primeiro atendimento e vai buscar uma orientação. Então, às vezes as emergências elas funcionam com pacientes já referidos em vaga zero, que vem na transferência. Muitas não têm a porta aberta. Então você vai chegar como o Souza Aguiar. A gente tem uma porta que é no SER Centro. Ele é um pouquinho mais complexo. Uma UPA é a nossa entrada clínica. Lá você vai ter uma avaliação e o paciente vai ser referenciado ou para uma outra unidade, né, uma unidade básica, quando ele não precisa de um especialista. De uma internação. Ou, não, às vezes até um especialista numa consulta de emergência. Né? Então, às vezes as mães querem vir direto no hospital e encontram uma triagem que dizem, não é aqui, fica chateada, mas é porque, na verdade, a gente aqui está em outro papel, em outro nível de atenção e não tem como ficar atendendo uma porta de entrada aberta, né? Isso é papel de outra unidade, mas isso existe. Esse esclarecimento é muito importante, porque realmente às vezes a mãe não sabe o que fazer, para onde direcionar, então é bom explicar esses níveis, né? Esse serviço. De forma muito direta, o Souza Aguiar, então, é para casos muito sérios, muito complexos? São casos sérios ou casos que precisam de internação. A gente tem CTI, né? A gente tem centro cirúrgico, então a gente e tem cirurgiões. Então, nem sempre é uma coisa mais grave, mas é uma coisa que necessite de um cuidado urgente, né, ou emergencial. Mas o emergencial é, por definição, uma coisa mais grave, mais imediata, né? Um paciente acidentado, um paciente que está precisando de uma terapêutica de CTI. Né? Então, são casos que você, em geral, pode referenciar até de vaga zero. Né? Mas, às vezes, chegam pelo SER Centro ou da UBS e são referidas para cá. Claro que a gravidade faz essa diferença, né? Porque você vai internar uma criança mais grave, você vai ter que operar uma criança mais grave, são patologias que precisam de uma visão mais imediata e mais complexa. Né? E os que entram no SER, grande parte são pacientes que vão ser atendidos, vão ser liberados. Ou vão fazer um acompanhamento ali imediato, ficar 1, 2 horinhas, até 12 horas em observação. Tá. E é muito importante esse esclarecimento, doutora Viviane, porque a gente está falando de emergência e maio, junho é uma época muito procurada, né, pelos hospitais de pediatria por conta da bronquiolite. Sim. Esse vilão que a gente quer conhecer um pouco mais. Pois é, a bronquiolite é uma doença, ela é uma doença viral, ela acomete muito as crianças menores de 2 anos, ela é mais grave nas crianças menores de 3 meses, de 2 meses para baixo ainda mais, e ela é uma doença que causa um problema respiratório, que é por causa de uma inflamação que é causada por uma infecção viral nos bronquíolos, que é a última passagem do ar até chegar no lugar que você troca o oxigênio pelo gás carbônico, né, onde se dá realmente a respiração. Então, o ar tem que chegar lá. E o que acontece? Esses bronquíolos vão se estreitar por conta dessa inflamação e também de secreções. Assim como você vai ter a secreção de via aérea. Isso pode começar, em geral começa, através da via aérea da criança. E a criança pode pegar isso ou de outras pessoas que estão gripadas, ou de outras crianças que moram na casa e estão gripadas. Então, o que a gente deve pensar primeiro, antes de mais nada? Um bebê até 2 meses, até 3 meses, não deve receber visita. Não deve receber ninguém que entre no quarto, que fique fechado e que possa estar com uma gripe. E deve-se evitar o contato com qualquer pessoa que esteja com febre, espirros, tosse. Então, isso é uma coisa que pode ajudar a prevenir. Outra coisa que a gente tem que pensar
é que uma criança pequena não deve ir ao shopping, não deve ir a lugar de aglomeração. E existe ainda outros tipos de prevenção, que seria uma vacina, né, que a gente fala que é uma vacina que ela já dá os anticorpos prontinhos, mas ela é indicada especialmente naquelas crianças prematuras, nas crianças que têm problema cardíaco, que são prematuras também, e que têm problemas pulmonares. Então, essa população é muito importante que a mãe não deixe de fazer o acompanhamento, porque dentro desse acompanhamento você vai ter passos muito importantes para a prevenção de doenças na criança. A bronquiolite é uma que faz diferença. Então, o que a gente recomenda? Não abandone o acompanhamento na maternidade, porque uma coisa é eu dizer o que é necessário fazer. Outra coisa é o acompanhamento, a mãe saber que o médico vai estar ali do lado e vai estar indicando esse tipo de terapêutica. Mas no lar, o que a gente deve fazer é evitar o contato. Como é que ela se manifesta? Ela começa como uma gripe, depois do terceiro ao 5º dia, geralmente depois de 2 dias mesmo, a criança começa a ter um esforço respiratório. Ela pode ter um esforço leve, como pode ter um esforço médio, moderado, como pode ter um esforço mais grave. Geralmente isso é evolutivo. E o que tem que se observar é a criança que tem muita secreção, isso dificulta, e tem também dificuldade para mamar, e é uma criança que está evoluindo com um esforço respiratório maior. A gente espera que as mães busquem o atendimento quando elas notam esse esforço. É a barriguinha da criança que começa a subir e descer. Você nota o desenho das costelas quando ela respira e, às vezes, a retração da fúrcula, porque a criança usa toda a musculatura que possa ajudar, né? Isso produz um cansaço na criança e ela tende a respirar mais vezes para conseguir dar conta da falta de oxigênio que a respiração não está dando. Então, é para observar, né? Toda aquela criança que ficou gripada pode ter ou não ter febre, né? E são fatores de risco a idade, a prematuridade, né? As questões sociais também, a criança que está num ambiente que não tem como se cuidar. O fumo é muito importante que ninguém que fuma chegue perto da criança. Se fuma, tem que lavar o rosto, tem que lavar as mãos. O próprio cheiro do cigarro pode ser uma coisa que irrita a via aérea da criança. Desculpa. Quanto menorzinha, pior, mas você pode ter isso acontecendo até os 2 anos de idade. Tá? O vírus mais comum é o sincicial respiratório, mas você tem outros vírus. Você tem o rinovírus, você tem o adenovírus, o vírus da gripe, da influenza, da parainfluenza. Então, normalmente são esses 5 vírus que a gente vai encontrar. 80% são o vírus sincicial respiratório, que é esse vírus do surto, né? E é esse vírus para o qual a gente tem a imunização, que pode ser feita nos casos que eu já falei. E por que nessa época, doutora Viviane? Porque essa é a época que você tem as gripes acontecendo, né? É a época da mudança de tempo, é a época que as pessoas começam a ficar mais reclusas, e é a época que a gripe se espalha, né? Porque a gripe tem uma sazonalidade, os próprios vírus têm uma sazonalidade. Então, é importante também a gente estar atento para isso, né? No sentido da gente desenvolver um serviço, né? Fazer um contingenciamento dos serviços médicos para a gente conseguir receber essas crianças, né? Muitas delas são internadas, algumas desenvolvem uma gravidade, é frequente a criança precisar de uma pressão positiva. O que é isso? Você bota uma máscara que vai fazer com que o ar entre sob pressão para ele conseguir abrir esse brônquio, esse bronquíolo, né, na verdade. O que vai acontecer? Primeiro, você pode tentar uma coisa não invasiva, ou seja, uma máscara que você aplica ou no narizinho da criança ou na boquinha da criança. Mas isso eu já estou falando da maior gravidade. Você tem também a necessidade, às vezes, de entubar. Passar um tubo na garganta da criança para você poder dar uma pressão maior que não escape, e às vezes a criança precisa fazer isso, vai ser sedada e vai ficar no CTI. Mas na maior parte das vezes, o que a gente precisa garantir? Que a criança consiga mamar e a criança consiga manter um nível de oxigenação
suficiente, que ela não precise ter uma respiração tão acelerada e tão forçada. Então, se a criança chega na emergência com uma bronquiolite leve, ela pode até ser liberada com essa orientação, salvo aqueles casos que são do fator de risco maior, que são as crianças prematuras, tem doença cardíaca, tem doença respiratória, e tem uma família que você repara que não vai ter condições de dar o suporte, de observar os fatores de risco de piora da criança. Então, a criança, ela deve ser acompanhada, né? A orientação que a gente tem que dar é que nenhum atendimento é definitivo mesmo quando a criança está bem. Se você tiver que liberar essa criança, a criança for para casa, a mãe tem que estar muito bem orientada, tá? Inclusive, se tiver dúvida, a gente tem que estar aberto a receber essa mãe na emergência seguidamente, porque é muito melhor que ela vá num momento que a criança não está tão grave, do que espere a coisa agravar. Depois que agrava, é mais difícil a gente tratar. O tratamento, a gente interna geralmente para poder hidratar, porque a criança não consegue mamar direito, né? E a gente quer manter a criança bem oxigenada, para que ela não tenha que fazer tanta força, porque a criancinha pequena, além de tudo, além dela ter uma via aérea muito fininha, que isso entope mais, o que acontece é que ela tem uma musculatura mais fininha, mais fraca, e ela evolui com cansaço dessa musculatura e ela vai piorando o estágio respiratório dela. Então, às vezes, a gente consegue, com medidas simples, tratar essa criança só com oxigênio, uma hidratação, e às vezes a gente passa uma sonda para poder alimentar, depende muito do caso, mas é um recurso muito bom que a gente tem, que é coisa muito simples, né, que você tem em qualquer lugar, né? Eu digo assim, qualquer unidade de emergência tem. Mas, mesmo assim, é bom que a criança seja hospitalizada, né? Porque a gente aí tem mais recurso, tem o CTI do lado, tem uma fisioterapia, tem a condição de aplicar uma pressão positiva e uma vigilância maior. Então, o tratamento ele é inespecífico, são medidas de suporte, como eu estou falando para vocês, você dá oxigênio, você conseguir alimentar e conseguir hidratar, são medidas de suporte. Algumas crianças, isso é uma coisa que, se você for no livro, for nas aulas, bronquiolite não precisa de remédio. Algumas crianças precisam de remédio. Como é que a gente sabe disso? A gente testa. A gente aplica a medicação, que pode ser um broncodilatador e um corticoide, né, que é um anti-inflamatório que ajuda a desinflamar essas vias, né? O broncodilatador, se ela tiver algum fator de broncoespasmo, que a gente fala, principalmente a criança um pouco maior, ela pode ter mais isso. Você observa a resposta. A gente observa a resposta e usa o que a gente está vendo que está resolvendo, né? E assim, mas é uma coisa que ela evolui no tempo. Então, você pode ter até um paciente grave, né? Ela agrava até o 5º, até o 8º dia. No 8º dia, geralmente, ela já está melhorando. E ela melhora rápido quando chega no período de melhorar. Geralmente, ela evolui com uma melhora que até você se surpreende com a criança, porque é uma coisa que realmente tem, que a gente chama a história natural da doença, né? Que a doença evolui dessa forma. Ela tem o seu tempo. Então, é uma coisa que a gente basicamente tem que dar o suporte nesse tempo. Não pode deixar deteriorar em casa, sem tratamento, porque cada vez a criança fica mais desidratada, mais cansada, essa via aérea fica mais obliterada e a gente vai ter dificuldade de tratar. Tá dado aí, então, um recado para a mamãe, para o papai, para a vovó. Criança com sinais de problemas respiratórios é para levar para uma unidade de emergência, uma unidade de saúde, para que seja identificado e direcionado. Sinais de alerta, né? Vários sinais, várias dicas que a doutora Viviane já deixou aqui para gente ficar muito atenta a isso, né? É isso. E agora eu queria saber, assim, para além da bronquiolite, existe algum problema específico, alguma doença que é recorrente para casos de internação? Olha, tirando os acidentes, as causas externas que a gente chama, que são os atropelamentos, os acidentes, até as intoxicações, a gente tem muito pneumonia. A gente tem muita criança com pneumonia na rede. E as pneumonias, elas podem também cursar com gravidades diversas. Você pode ter uma pneumonia que você possa tratar em casa e você pode ter uma pneumonia que você não possa tratar, você tem que internar. E algumas desenvolvem
complicações que podem agravar, que seriam derrames pleurais, uma infecção muito generalizada, infecções que a gente chama de pneumonias necrotizantes, que o pulmão sofre muito mais. Então, tem essa possibilidade de agravamento. A gente relaciona isso ao tempo que demora também para tratar. Então, a criança que está com uma tosse persistente, uma febre que passa de 3 dias, ou com cansaço, mesmo a criança maiorzinha, ou uma criança que tem asma e não está melhorando da asma, ela pode ser considerada uma criança também que precisa de um atendimento, né, de emergência ou de urgência, geralmente de urgência, e ela é uma criança que tem que se ter esse cuidado. É uma criança que tem um potencial de internação muito grande e um potencial de gravidade também muito grande. Quanto menor a criança, pior. Pneumonia pode pegar qualquer faixa etária, tem fatores diferentes de risco. O que a gente tem que fazer é também estar atento, assim como com qualquer doença que possa agravar, né? Então, você vai levar a sua criança que está cansada, que está com febre, e a febre é persistente, e ela pode estar tossindo muito, às vezes nem tanto, ao médico, e às vezes algum sinalzinho a gente já capta que a criança está com pneumonia. Você faz o diagnóstico. Não é um diagnóstico difícil, não é um diagnóstico nem que precisa necessariamente ter um raio-x. O raio-x é um coadjuvante, às vezes, se o caso mais grave, você pode precisar de tomografia, mas com o estetoscópio, com a história da criança, dá às vezes para a gente fazer um diagnóstico de pneumonia e começar um tratamento. Se a criança está bem, está comendo, não está muito caída e não está com esforço respiratório, a gente pode tratar essa pneumonia em casa. Mas é ideal que você veja a radiografia primeiro, tá? Antes de mandar para casa. Porque isso também é uma coisa importante. Se você tem uma pneumonia grave, né, uma pneumonia extensa, que a gente diz, ela vai precisar de uma internação. Então, não necessariamente tem que internar, muitos casos também internam, e elas não têm a mesma sazonalidade da bronquiolite, mas também elas se apresentam mais frequentemente no inverno, né? E naquelas épocas que você tem um estímulo alérgico maior, porque as asmas ficam mais suscetíveis a entrarem em crise. Então, aquela criança que já tem uma crise de asma pode entrar mais em crise de asma na primavera, principalmente nos estados que você tem as estações mais bem definidas. A gente aqui no Souza Aguiar pega a pneumonia o tempo todo. A gente pega a pneumonia complicada, porque em geral elas vêm em vaga zero ou vêm referenciadas por conta do derrame pleural, que é uma necessidade de se fazer um procedimento cirúrgico. E muitas delas vão parar no CTI, algumas a gente consegue tratar e elas saem muito bem. Mas também é uma doença grave que a gente vê muito aqui. Inclusive, a gente tem uma enfermaria inteira que tem época que fica tomada por pneumonia. Outro dia, eu passei lá, fui ver a enfermaria de pneumonias, né, de quadros respiratórios. Eu fiquei muito surpresa que eu vi muita criança pequenininha com dreno. Né? Então, assim, você vê que é uma casos coisa... sérios, né? Casos graves de pneumonia. Casos graves, e que a gente não via tanta criança tão pequena com isso. É frequente, mas não tanto. Geralmente, a gente via mais drenagem torácica acima dos 4, 5 anos. Agora, você está vendo crianças de 2 anos, de 1 aninho, com dreno torácico com maior frequência. Né? Eu acho que depois da pandemia de Covid, a gente teve, de alguma forma, uma interferência nos quadros respiratórios. Até a circulação dos germes respiratórios, ela ficou meio parada, né, por conta do isolamento, por conta de você ter um vírus que estava tomando conta do quadro naquela época. Quando isso cessa, aí vem os outros vírus e as bactérias que estavam meio suprimidas ali por conta do isolamento e o fato de você ter um outro agente tomando conta. Então, agora a gente está vendo muita pneumonia grave e, assim, o Souza Aguiar até tem uma população que a gente diz que tem o viés, né, de gravidade, que a criança já vem porque está grave. Então, dá muita internação no CTI, muita internação na enfermaria. E são internações prolongadas. Então, quando o assunto é criança, Isabelle, ficou claro que todo cuidado é pouco. Toda atenção ainda é pouca. E acho que é importante também a gente reforçar a questão da vacinação, né?
Com certeza. Porque, assim, a Secretaria Municipal de Saúde tem campanhas, campanhas incisivas, né, na questão de estimular a vacinação, não só das crianças, adultos e idosos também. E, assim, disponibiliza 238 unidades de atenção básica na cidade. Além disso, o Supercentro Carioca de Vacinação. Então, assim, é perceptível um aumento dessa procura relacionado a uma questão da caderneta desatualizada? Olha, na verdade, a gente, quando pega uma criança com pneumonia, com quadro respiratório, a gente pega a caderneta junto. A gente tem vacinas que são específicas para a prevenção de pneumonia e de doenças pulmonares, como a própria tuberculose, o hemófilos, o pneuma. Essas vacinas hemófilos, pneumo, elas podem estar conjugadas com outras vacinas. E algumas até previnem indiretamente, né? Com a vacina do sarampo, porque essas viroses podem cursar junto com pneumonia. A própria varicela, que é a catapora. Então, todas as vacinas são importantes e previnem também doenças muito graves. E eu costumo dizer, gente, a vacina é um grande passo na história da medicina, né? E porque prevenir doença é muito melhor e muito mais barato do que você tratar doenças. Então, é uma coisa muito importante e a gente tem sempre que reforçar que a vacina está em dia. Tá? A gente tem pegado, como a gente mora no Rio de Janeiro, nós estamos numa cidade grande e a gente tem uma rede muito grande e abrangente, né? E a gente tem os agentes de saúde, então a gente tem uma condição de vacinação que eu creio que é privilegiada. Apesar de que o Brasil tem uma característica em relação à vacina, que a gente fala que é capilaridade, que você vai achar a vacina nos lugares bem remotos, porque a vacina chega lá. Então, o motivo para a gente ter caído os nossos níveis de vacinação não é a questão da falta de disponibilidade da vacina. Isso, na verdade, é uma coisa motivo de orgulho para o Brasil, de orgulho para o pediatra, porque a gente tem uma capacidade de vacina muito grande, muito boa, até reconhecida mundialmente, mas o que acontece? Existem campanhas, né, que são feitas, que a gente não sabe se é por maldade, se é por ignorância, todo mundo tem acesso a um celular e existem fake news sobre vacina. Não é nenhuma vacina deve ser proscrita, a menos que a criança tenha uma reação vacinal. E ainda assim, a gente tem meios de fazer uma vacinação com segurança, né? A gente até recebe aqui crianças que vêm para fazer vacinas às quais elas já tiveram alguma reação e a gente faz um controle clínico dessa reação e a criança não fica sem essa vacina, né? Tem crianças que são imunossuprimidas, que algumas vacinas ela não pode fazer, e são casos, mas em geral as vacinas têm que ser feitas, né? E podem ser feitas. São raros os casos que você não vai fazer alguma vacina, né? Quase que sempre você vai poder vacinar com todas as vacinas. Tem um caso que a gente não faz a vacina oral para poliomielite, né, que é criança imunossuprimida, que são vacinas de vírus vivos. Agora, aquelas outras vacinas que são de vírus de partícula viral, vírus atenuados, elas podem ser feitas. Mas mesmo para poliomielite, a gente tem uma vacina que é injetável, que é de vírus atenuado, que a criança pode fazer. E é importante frisar também que até para casos de alergia, né, como a senhora está ressaltando, existe o CRI, né, que Sim, disponibiliza exatamente. vacinas especiais e que pode atender determinados tipos, né, de alergia. Então, é importante ter informação, a gente vai deixar na descrição, tá, do vídeo, o site direitinho, todas as informações do CRI, o Supercentro, para que você também possa ter mais informação e buscar a vacinação do seu filho, da sua filha. O CRI, nós trabalhamos junto com o CRI nessa época que a gente recebeu essas crianças para fazer a vacina especial. Eles estavam em obra e eles referenciavam esses casos para nós. Mas eles têm todas as vacinas, inclusive o que vai acontecer é que a saúde básica vai identificar esse paciente e vai mandar para o CRI. E vacinas especiais, que são para alguns casos de doença, né, que precisam de uma vacina especial, vão também ter que buscar o CRI para fazer.
né? Outra questão que a gente tem que lembrar é a tuberculose. A tuberculose pulmonar, e até a tuberculose tem formas que são pulmonares, formas que não são pulmonares, mas são bastante graves também. A gente pode ter até tuberculose cerebral, né? Então, que a vacina, ela previne, ela não impede que a pessoa pegue a tuberculose, mas ela previne as formas graves na criança. Então, isso é muito importante, porque a forma pulmonar da criança é grave e a criança pode ter uma tuberculose cerebral, que é uma meningite tuberculose, ou meningoencefalite, que pega, né, tudo. E às vezes a gente não detecta esses casos a tempo. Quando você vai ver, a criança já tem convulsão, já tem uma coisa a mais. Então, há que se pensar também com muito cuidado no cuidado com a tuberculose. A gente tem na rede o acesso aos especialistas da tuberculose, né? Você tem polos de tuberculose dentro da saúde básica, e a gente recomenda que todo mundo que tem um diagnóstico de tuberculose, que não deixe de procurar, que não deixe o tratamento, porque isso é uma doença grave para o adulto e para a criança mais ainda. Qualquer um pode pegar tuberculose. Você pode estar exposto ao bacilo em qualquer lugar. Você pode estar no seu trabalho e estar exposto. Transporte público? Transporte público, mas principalmente aquela pessoa que tem contato domiciliar. Porque no contato domiciliar você está tendo mais de 4 horas por dia de contato. Então, a tuberculose, ela é uma doença que a gente está se deparando com ela nas crianças, mas especialmente em crianças maiores, adolescentes. E é uma coisa que às vezes você não tem na criança, mas você pesquisa a mãe tem, você classifica a criança. Se a criança é de risco, ela pode ter que fazer também uma medicação preventiva, né? Que é uma medicação que não é a medicação, o tratamento para a tuberculose inteiro, né? São 4 drogas que a gente usa para tuberculose, 4 drogas a gente usa para tuberculose, mas quem tem contato pode precisar fazer pelo menos uma droga, né? E é um tratamento demorado, e é um tratamento que a gente, conversando com a família, às vezes você não detecta que existe um contactante, mas isso é muito importante também. Então, existe na rede, né, a possibilidade de tratamento, mas a criança chega sem uma história clara, e quando você vai ver uma tuberculose, pode ter um derrame pleural, pode ter uma pneumonia, pode ter uma doença em outra localização, como eu falei. Não necessariamente uma coisa que você relacione direto com tuberculose, mas ela pode imitar muita coisa, né? Pode dar aumento de gânglios, que são os linfonodos. Pode dar aumento de linfonodos, né? Que muitas vezes não são visíveis, você vai detectar com raio-x. Então, também é uma criança que está doente, que está tendo febre, especialmente tem muita tosse ou está convivendo com alguém que tenha, já é uma criança que precisa fazer uma avaliação, e que a família é muito importante. Você tem que avaliar a família. E às vezes não é a família, é alguém na escola, alguém na creche, ou alguém que convive com a criança, que ajuda a tomar conta da criança. A pediatria por si só, né, doutora Viviane, já é extremamente complexa, né? Imagino que um dia na pediatria, um dia dentro de um hospital, como Souza Aguiar principalmente, deva ser um dia cheio de muita emoção, cheia de melhoras, cheia de pioras. Isso mexe com o emocional dos profissionais que estão ali na ponta. Tem alguma história que se destaque ao longo da sua carreira como pediatra que a senhora traria para a gente, dividiria com a gente? Não, olha, nós temos muitas histórias, né? Nós temos muitas histórias trágicas, e nós temos muitas histórias assim, de conseguir vencer contra todas as probabilidades de melhora das crianças. As crianças se recuperam muito bem, elas nos surpreendem, elas têm um potencial de recuperação muito melhor do que o do adulto. Então, às vezes a gente acha que a coisa está pior do que está, e a gente consegue ver uma melhora muito rápida da criança em relação àquela doença que a criança tem. Nós tivemos uns anos atrás, em 2012, 2013, uma criança que entrou com crise convulsiva, né, falando de tuberculose. Ela entrou com crise convulsiva, entrou pela emergência, a gente fez tomografia, porque a gente tem tomografia no hospital, tem neuro no hospital. Um colega nosso muito bom,
né, o doutor Alexandre, olhou a tomografia e identificou um pequeno detalhe na tomografia e falou assim, isso aí pode ser uma tuberculose. A gente começou o tratamento para meningite, porque ela tinha características de meningite, ela tinha muita dor de cabeça, tinha vômitos, tinha pouquinha rigidez de nuca. E o que a gente fez? Fez 3 dias de tratamento, não estava melhorando do jeito que a gente esperava. A gente fez uma punção e detectou que essa criança, pelas características do líquido da espinha da criança, que é o líquor, a gente detectou uma tuberculose, começou logo o tratamento, não esperamos nada. Então, essa criança saiu 1 mês depois para a unidade básica de saúde sem sequela nenhuma. E é uma infecção, quando pega no cérebro, é muito grave e deixa sequelas. Então, essa criança foi um diagnóstico muito rápido que a gente fez com muito pouco recurso, mas com médicos atentos, né, numa emergência que tem o que fazer. Que faz toda a diferença, né? Que tem um neuro, que tem uma tomografia, né? Outras coisas que eu já vi na emergência, né, que chamam muita atenção da gente, são coisas que chegam para a gente e que parece que ninguém resolve e a gente consegue resolver, consegue fazer um diagnóstico e muitas vezes é simples. Mas esse caso dessa criança foi um caso muito bom, né? E tem tantos casos bons também, eu não posso deixar de lembrar aqui do tratamento dos queimados, né? Sim, acidentes domésticos com crianças ligados à queimadura é sempre um tema muito importante, de muita atenção para a gente estar lembrando, né? Aquela panela que fica no fogão, né? Na boca da frente do fogão, que a criança com o cabinho para frente. Então, assim, são vários acidentes que são muito repetitivos, né? Quando você tem uma criança em casa, porque a atenção é redobrada, a criança cega a gente mesmo. Mas eu queria falar, acho que a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre o tratamento dos queimados aqui no hospital. Sim, o nosso centro de queimados, ele tem o foco na queimadura, na pele, né? Aquelas crianças muito graves, a gente coloca no CTI, porque são crianças que podem precisar até de suporte respiratório ou que elas têm uma queimadura muito extensa e que podem precisar de um cuidado mais intensivo mesmo. E a gente, então, depois que ela sai do CTI, a gente leva para o nosso CTQI. Com relação às queimaduras que a gente mais atende no Centro de Queimados Infantil de Souza Aguiar, são queimaduras em crianças pequenas por líquido quente. Aquelas queimaduras que abrem bolhas, que a gente chama de 2º grau. Dependendo do líquido, às vezes você pode ter até uma queimadura mais profunda, principalmente quando você pega óleo quente, mas é uma coisa que, se a água está 100 graus, você vai ter uma queimadura grave se você não fizer um movimento de resfriar essa pele. Então, é importante, que é uma coisa que as mães nem todas sabem, a gente agora está conseguindo ver mais mães chegando sabendo disso, que se houver a queimadura, você pode botar a criança debaixo do chuveiro, debaixo da água da pia, é uma água fria ou gelada, que é melhor ainda, porque se resfriando a pele, você para o aprofundamento dessa queimadura. Isso é uma coisa bem importante, não é passar café, azeite, pasta de dente, nada disso. Mas o principal é se focar na prevenção da queimadura. O ideal é não se queimar. Então, o que a gente deve ter cuidado? Com aquelas crianças pequenas, muitas que já engatinham, que já andam, ou então aquela criança pequena que está parada na nossa frente quando a gente está carregando uma panela de água. Isso acontece porque a gente, às vezes, a mãe está muito ocupada, muito atabalhoada e acaba não prestando essa atenção. Então, transitar dentro de uma casa que tem criança com uma panela de água quente é uma coisa que tem que estar com todo um ambiente preparado para isso. Afasta a criança, e tenta não fazer na hora que você está com a criança ali. Outra coisa muito importante é prestar atenção aonde está a panela, né? Porque a criança tem curiosidade. A criança quer ver a comida, a criança vê a mãe mexendo, quer mexer. Às vezes a criança está até com fome, quer ir atrás da comida. Então, não deixar a panela com leite, com líquido quente em geral, com feijão, batata fervida, qualquer coisa. Principalmente nas bocas da frente, né, doutora? Principalmente nas bocas da frente. Quando houver boca de trás,
né? Porque às vezes você tem um fogão que não tem como você colocar atrás, você tem que tirar e colocar num lugar mais seguro ou, melhor ainda, não permitir que a criança se aproxime, né? Ter um cuidado para a criança não se aproximar. São acidentes, são trágicos, né? São muito doloridos. A gente dá conta de muita criança aqui, junto com o serviço de plástica e com os especialistas, que são pediatras, mas de tanto verem, de tanto trabalhar no CTQI, já conhecem muito bem. E a gente tem o apoio da Comissão de Feridas, que faz um trabalho também conjunto, muito bom. Existem hoje em dia várias coberturas. Antigamente a gente tinha só uma pomada que a gente usava, dava conta, mas hoje em dia a gente tem como tirar a criança sem tanto dano, sem tanta cicatriz, e a criança sai mais bonita, né? Sai com uma perspectiva de não ficar deformada, e isso é uma coisa muito boa. E depois disso ela faz ainda o acompanhamento com a nossa cirurgia plástica, e a gente tira crianças assim que você vê chegar e elas, depois de um tempo, você olha, nossa, é outra criança, né? Porque ela chega com muito edema, com muita bolha, aquilo pode escurecer, e no final a gente consegue tirar a criança com a pele bonita, bonitinha, vai para casa, e a partir disso a mãe tem que ficar bem atenta e passar esse conhecimento para as outras. É importante que o que eu estou fazendo se difunda, né? A gente falar sobre acidente, falar sobre o que a gente pode fazer, tem que se difundir. E a criança não pode ficar em casa, tá? Não deve ficar em casa passando coisas em casa, pomadas em casa. Uma queimadura um pouco mais extensa, ou qualquer queimadura, você deve levar no posto de saúde da família para dar uma olhada, e a criança tem que ter um atendimento de emergência. A criança em casa, ela só tende a piorar, pegar a infecção. Então, o atendimento da queimadura é um atendimento de emergência, de urgência e emergência, tá? Muitas vezes de emergência, porque pode comprometer, principalmente por inalação de fumaça, onde há fogo, há fumaça, né? A criancinha pode inalar fumaça e isso pode evoluir com bastante gravidade. Então, a gente não deve perder tempo com a criança queimada. É preciso que se leve ao hospital. Incrível a pediatria. Falar sobre pediatria, né, Isabela? Acho que a gente ficaria aqui, todas as mães. Por ser mãe, acho que a gente tem pode ficar o dia inteiro muitas falando de pediatria. que eu teria aqui. Pois E é. pediatra gosta de falar. Pediatra fala, porque faz parte do atendimento. Você tem que falar, você tem que perceber a dúvida. Então, é uma coisa muito gostosa de se fazer, um contato com a mãe, tanto dentro da internação, como no pronto atendimento, como no atendimento ambulatorial, no consultório. É muito bom. Que Então, bom, acho porque que a gente precisa de vocês. Eu acho que a gente vai ter que marcar um segundo encontro com a doutora Viviane, porque esse está chegando ao fim. Esse a gente já está terminando hoje. E antes da despedida, a gente sempre deixa um recado aqui importante, que é para todo mundo que está acompanhando a gente. O Hospital Municipal Souza Aguiar é uma unidade de urgência e emergência, como a doutora Viviane mesmo ressaltou. Então, se por acaso você precisa de um atendimento, mas é um atendimento de menor gravidade, a orientação é que você procure a sua clínica da família ou centro municipal de saúde de referência. Mas se você não sabe o endereço, não sabe qual é, a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu uma ferramenta chamada Onde Ser Atendido. Então, você pode entrar no site, acessa a ferramenta, coloca o seu endereço e você vai saber qual é a sua unidade de saúde. A doutora Viviane também ressaltou a importância da UPA e SER. Então, a gente também tem esse atendimento. Está precisando do atendimento, sua clínica está fechada no final de semana, vai na UPA ou no SER que você vai conseguir o atendimento que você precisa. Muito bem. Muito bom. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Souza. E se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, Hospital Municipal Souza Aguiar. A gente está sempre colocando todos disponíveis os outros episódios e falando um pouquinho mais sobre tudo que é feito no hospital, todos os serviços, todas as especialidades de atendimento no hospital e no Complexo Souza Aguiar, SER, Centro e Maternidade Maria Amélia. Então, até a próxima. Doutora Viviane, foi um prazer imenso ter a senhora aqui. Prazer, todo o gosto que eu tenho é de falar para as mães. Se a gente puder sempre fazer, pode me chamar que eu aceito. Já marca o próximo. Viu? Já vamos agendar. Vamos agendar o segundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostaria de fazer um elogio. O Souza Aguiar só atende hora. visitas. Se eu for aí, serei atendido? Eu tenho uma dúvida. Fala Souza, o podcast do Complexo Souza Aguiar.